Para muitos cristãos, o dom de línguas, ou falar em línguas, ou até mesmo línguas estranhas, é um assunto um pouco complicado e desconcertante de se lidar. Por um lado, nós temos aqueles que creem nesse dom, que é bíblico, que edifica a si próprio, que traz crescimento, e por outro lado, nós temos aqueles que não acreditam, que se opõem, que zombam, que brincam, que fazem piadas. E no meio disso tudo a gente tem aqueles que não sabem muito bem se creem, se olhando para os excessos do tempo atual ficam com dúvida de tudo o que está acontecendo, como concilia tudo isso, se é emoção, se é da carne, se é de si próprio. E essa confusão ela também está presente na vida de C.S. Lewis. Ele não estava muito distante de nós. Ele diz que o tema para ele foi um pouco desconcertante. Mas ele aborda o assunto em um dos seus sermões. E o assunto que ele trata é chamado de transposição. Eu acredito que, olhando para aquilo que ele fala, vai nos ajudar bastante a entendermos melhor esse assunto e essa dinâmica. O título desse vídeo é C.S. Lewis, as línguas estranhas e a transposição. Eu gostaria de dividir esse vídeo em 3 partes. Em primeiro lugar, o que é o dom de línguas, de maneira genérica, para que a gente fique contextualizado. Depois, o que é a transposição na visão de C.S. Lewis. E por último, como nós relacionamos essas duas coisas. Então, desde já, eu gostaria de pedir sua inscrição, o seu compartilhamento, para que mais pessoas venham ser alcançadas por esse conteúdo. Aquele seu colega que está com dúvida, aquela pessoa que você sabe que seria interessante ouvir sobre o assunto, compartilha com ele, eu tenho certeza que vai ser bênção. O falar em outras línguas. Esse assunto ele pode ser entendido a partir de Atos 2, que foi o momento onde o Espírito Santo desceu sobre os cristãos que estavam à espera da promessa, e o evento foi tão extraordinário que as pessoas que estavam ao redor, elas começaram a ouvir os discípulos e as pessoas que estavam com os discípulos a falarem nas próprias línguas. Mas os próprios discípulos não entendiam a língua em que eles falavam. Olha que fenômeno extraordinário. Eles estavam falando uma língua que eles não compreendiam, mas as pessoas que estavam ao redor estavam compreendendo. Então, por um lado, nós podemos entender as línguas estranhas ou o dom de línguas como esse dom que Deus dá para que um indivíduo fale uma língua estrangeira, ainda que ele não saiba essa língua. Esse dom é dado para que Deus avance a sua obra em outras nações. Por outro lado, nós podemos ver também, a partir de 1 Coríntios 14, na visão do apóstolo Paulo, e na maneira que ele explica para nós, falando ali e dando-nos a entender que existe um falar em línguas que o homem não entende, o outro também não, e apenas o Senhor compreende. Ele diz, aquele que fala em línguas estranhas, fala em mistérios e apenas Deus o compreende. Não edifica o outro, porque o outro não entende, edifica apenas a si próprio. Então nós temos essa outra abordagem, que é um dom dado por Deus, uma linguagem sobrenatural da oração. Em linhas gerais, nós podemos entender o assunto por esses 2 pontos de vista. O que vale a pena nós não perdermos de vista e estabelecermos como fundamento é que, independente de toda discussão teológica a respeito do assunto, o dom é bíblico e ele não cessou. Assim como os outros dons espirituais não cessaram, esse também está incluso nessa lista. O apóstolo Paulo diz que quando o que é perfeito vier, então o que é imperfeito cessará. É porque agora vemos em partes, mas depois veremos de maneira completa, de maneira nítida. E aí sim os dons cessarão. Mas esse tempo ainda não chegou, né? Jesus Cristo ainda não voltou, a igreja não está no céu, ainda não há os novos céus e nova terra. Então os dons continuam. Então nós temos os textos que nós mencionamos, nós temos o apóstolo Paulo mencionando que os dons não cessaram e apesar de haver mentiras e simulações e exageros, inúmeras pessoas ao longo da história têm experimentado, crescido espiritualmente, vivenciado as verdades a respeito desse dom e da prática do mesmo. Agora, quando nós olhamos para a aplicação do dom ou para a questão prática do assunto, tanto em Atos 2, o assunto parecia ser um pouco desconcertante. Afinal de contas, as pessoas que estavam ao redor, boa parte delas estavam dizendo assim, olha, essa turma aí está bêbada, eles estão esquisitos.
Assim como a gente olha no movimento pentecostal hoje em dia, ou em contextos parecidos, parece algo desconcertante. Bom, mas será que realmente é? Muitos críticos, eles dizem que isso não passa de uma lorota, de uma mentira, que isso, afinal de contas, na verdade, é uma emoção. A pessoa está emocionada e ela, por um impulso emocional, balbucia sílabas aleatórias sem conexão alguma devido a esse estado de êxtase que a pessoa se encontra. Mas será que realmente é isso? Será que tudo se resume a uma emoção, um impulso emocional e a colocar para fora as sílabas de maneira aleatória? Será que realmente é assim? Em 28 de maio de 1944, numa capela em Oxford, C.S. Lewis vai proferir um sermão, uma palestra, né, em sua igreja, a pretexto da festa de Pentecostes, da comemoração, da lembrança daquele evento e da importância que ele tem para a igreja. E ele vai tratar do assunto com o título de transposição. Para tratar do assunto, ele utiliza o dom de línguas como o ponto inicial, o ponto de partida. E para que a gente entenda toda a argumentação e o conceito do C.S. Lewis, a gente precisa entender que há uma realidade mais rica, uma realidade mais complexa e uma realidade mais pobre, uma realidade mais simples. Como, por exemplo, as emoções e as sensações. Uma mesma reação física, uma mesma sensação, como por exemplo o frio na barriga, pode significar um susto que você leva num filme de terror, assim como borboletas no estômago pela pessoa amada. Ou seja, uma mesma reação física, ela pode significar mais de uma coisa. Isso porque nós temos um sistema mais rico, mais complexo, e nós temos um sistema mais pobre. Quando a gente olha, por exemplo, para as nossas emoções e para tudo que acontece na nossa vida como um todo, e quando a gente olha para a maneira que o nosso corpo reage, é sempre de uma maneira limitada. Por exemplo, o choro pode significar tristeza ou alegria. A depender dos eventos externos, a depender do mundo ou da realidade mais complexa, quando isso passa para o nosso físico, que é mais pobre, que é inferior, né? O que acontece? Às vezes as sensações elas se repetem, ou seja, as nossas emoções elas são o sistema complexo, o sistema mais rico, tá certo? E as nossas sensações, a maneira com que o nosso corpo reage é o sistema mais pobre. Dessa forma, as emoções então é esse sistema mais rico, mais complexo, tá certo? Mais vasto, mais amplo. E as nossas sensações, ou a maneira que o nosso corpo reage, é o sistema mais pobre, mais limitado. Uma mesma sensação física pode estar significando mais de uma coisa, logicamente. C.S. Lewis ele dá outros exemplos a respeito da transposição. A tradução entre duas línguas, por exemplo, uma língua que tem um vocabulário mais vasto e uma língua que tem um vocabulário menor. Por exemplo, do latim para o português. A palavra amor, lá no latim, né, nós temos várias palavras que tratam desse tema, né? O amor ágape, o amor de irmão, né? O amor filos e o amor eros, tem vários. E quando é traduzido para o português, é tudo a mesma palavra, amor, amor, amor. E aí às vezes a gente fica confuso, né? A gente fala assim, nossa, amor, aí a gente tem que definir, né? A gente tem que qualificar. Amor de mãe, amor de irmão, amor de marido, né? Atração sexual. A gente tem que qualificar porque o nosso vocabulário ele é menor. Então, quando a gente passa de um vocabulário mais vasto para uma língua com um vocabulário menor, a gente percebe que na transposição a gente vai precisar que no segundo caso, no sistema mais pobre, algumas palavras tenham mais de um significado. Talvez um exemplo que vai fazer com que isso fique mais claro para quem entende um pouquinho de música, é quando a gente pega uma orquestra. A orquestra seria o sistema mais complexo, o sistema mais rico. E a gente adaptasse isso para um piano ou apenas um violão. A orquestra é composta de vários instrumentos.
Mas quando você transfere isso para um violão ou para um instrumento, a gente percebe que por mais que a gente está tentando reproduzir algo mais complexo, algo mais vasto, algo mais amplo, tudo que nós vamos ter vai ser apenas as notas do piano e apenas as notas do violão. Por mais que a gente consiga de alguma maneira reproduzir e apontar para aquela apresentação e para aquela orquestra, a gente jamais vai conseguir de maneira plena reproduzir aquilo. Por quê? Porque se trata de um sistema mais pobre, tá certo? Um sistema menos vasto, né? Menos amplo. E o exemplo que eu acho que vai ficar mais claro para nós entendermos é a respeito do desenho. Quando a gente vai fazer um desenho, nós queremos representar o que? A realidade. Nós queremos representar 3 dimensões, profundidade. Nós queremos que isso apareça no desenho. Quero desenhar uma pessoa ou um cubo, por exemplo. Mas que essas coisas têm? Elas têm 3 dimensões. Quando eu vou passar isso para o papel tem 2 dimensões. E o que eu tenho que fazer? Vou lançar a mão da perspectiva, para que de alguma maneira eu consiga dar a entender o que eu estou querendo representar. Nós que vivemos nesse mundo de 3 dimensões, quando a gente olha para o papel, por mais que ele é limitado, ele é um recurso mais pobre, entre aspas, a gente ainda assim consegue entender aquilo. A transposição é feita, a gente consegue acessar aquilo e entender. Mas se nós não estivéssemos no mundo real aqui fora, nas 3 dimensões, talvez a gente não compreenderia. É o mesmo caso dos músicos, A pessoa que conhece a orquestra e ela ouve a adaptação num piano ou num violão daquela orquestra, ela consegue entender e assimilar bem, ela consegue fazer os paralelos. Mas a pessoa que não conhece a orquestra e a música, ela vai ficar com apenas aquela informação. O mesmo ocorre no mundo espiritual. As coisas do mundo espiritual estão nessa realidade mais complexa, mais plena, mais vasta. E a nossa realidade natural ela é mais limitada. Coisas que acontecem no mundo espiritual, elas acabam acontecendo e fluindo e influenciando o mundo natural. Por exemplo, quando Deus toca o nosso coração, quando Deus fala com a gente, muitas vezes nós choramos. Às vezes a pessoa pergunta, alguém que não entende, não, por que você está chorando aí, rapaz, você está triste? Mas na verdade aquele choro, aquelas lágrimas fluem lá de dentro da alma, lavando a alma, é um negócio bom, positivo. Mas se a pessoa não tem essa compreensão espiritual, para ela a gente está chorando e está esquisito aquele choro. Por quê? Ela não tem acesso a esse sistema mais complexo. Então tudo que ela vê vai ser o quê? O sistema inferior. Portanto, até aqui já deve ter ficado claro o que significa a transposição. Ela é a tradução de um sistema mais complexo ou mais vasto para um sistema menos complexo e menos vasto. Vamos agora para o nosso último ponto. O que tudo isso tem a ver com o dom de línguas? O dom de línguas ele flui da realidade espiritual, que é essa realidade mais ampla, mais vasta, mais completa, mais complexa. E quando essa realidade vai se manifestar em nós, no mundo natural, porque nós operamos no mundo natural, nós vivemos a partir e debaixo das leis da física, e quando o mundo espiritual vai se manifestar no natural, o que ocorre? Ele precisa pegar emprestados recursos e elementos do mundo natural, que é comum a nós. Então, quando Deus fala conosco, qual é a nossa reação? Qual é o fruto do impacto do espiritual sobre o natural? São as emoções tocadas, é o nosso raciocínio impulsionado, é a nossa convicção fortalecida. Mas você percebe que tudo isso são recursos do mundo natural. Ou seja, se olharmos para o dom de línguas, debaixo do sol, dentro dessa realidade, sem olhar para o que isso está significando, se a gente olha para o dom de línguas, o que a gente vai ver é realmente um balbuciar de sílabas aleatórias. Como, por exemplo, um bebê que está aprendendo a falar, ele também está balbuciando sílabas de maneira aleatória muitas vezes. Mas o evento ele não se encerra em si mesmo. Existe um significado para além disso. Muitas vezes, Deus, de alguma maneira, usa as nossas vidas para que a gente ajude outras pessoas. E o que a gente faz muitas vezes? A gente fala uma palavra de motivação baseada na Bíblia, a gente traz uma palavra de esperança para a pessoa,
e tudo que a gente fez foi falar algo para ela. Mas se para nós foi apenas um falar, para ela aquelas palavras teve um significado diferente. Há pessoas, e a gente também testemunha isso, é como se fosse o próprio Deus falando conosco. Por mais que nos olhos naturais o que a gente está vendo é apenas algumas palavras sendo ditas, para aquela pessoa no mundo espiritual tem um significado diferente. Ou seja, os atos e as coisas que a gente vive e faz nessa terra, elas não têm significados em si mesmos apenas. Aquilo também pode significar algo superior e de uma realidade mais complexa. Se olharmos, por exemplo, para as relações afetivas, para o amor, a partir do cérebro, tudo que a gente vai ver lá, se a gente colocar os eletrodos, são impulsos nervosos percorrendo por todo o nosso cérebro ali. Mas será que o amor é só isso? São impulsos nervosos percorrendo pelo nosso cérebro? Não. Então, se a gente olhar pela física, né, pelo estudo científico, pela análise, o que nós vamos ver é essa reação. Mas essa reação ela não tem um único significado. Ela extrapola os limites daquilo que é natural. A grande questão aqui é que essas coisas são elevadas demais, estão em um patamar muito maior do que a nossa realidade consegue reproduzir. E isso significa que a gente precisa assimilar bem tudo isso, né? A gente precisa se apropriar desse entendimento. Por exemplo, quando a gente vai orar, o que a gente faz? A gente se ajoelha, ou então no nosso dia a dia a gente começa a falar, e se alguém que não entende que nós estamos falando com Deus, o que a pessoa vai pensar? Nossa, o cara está falando sozinho, ele está doidão. Porque o que a gente faz? A gente se ajoelha trancado, sozinho, e a gente fica falando sozinho. Mas isso é para quem está olhando de fora, para quem está olhando apenas dentro dessa realidade. Para nós entendemos, nós estamos acessando um outro nível, né? Um nível diferenciado. E o mesmo ocorre com o dom de línguas. Seja ele conforme Atos 2, seja conforme 1 Coríntios capítulo 14, de qualquer forma, quando nós olhamos do lado de cada realidade, com os olhos apenas metodológicos, metódicos, com um olhar mais físico, né, mais para o evento em si, o que a gente vai ver é algo que parece ser realmente humano, uma emoção fluindo, palavras sendo lançadas, mas isso, irmãos, vai além daquilo que nós estamos vendo. De maneira simplificada, os atos e os eventos, eles não se encerram em si mesmos. Eles apontam para uma realidade superior. O que significa que se nós, pela fé, recebermos de Deus esse dom, se nós buscarmos nele e ele nos conceder essa graça, vai haver momentos em que a gente vai achar, porque a gente vai acabar olhando apenas para essa realidade, nós vamos achar que aquelas palavras, aquela oração que nós estamos fazendo, impulsionadas pelo Espírito, ainda que a gente não entenda as palavras que saem da nossa boca, ainda que a gente não discirna muito bem, que a Bíblia diz que a gente realmente não entende, a gente começa a pensar que aquilo não é de Deus, aquilo não funciona, aquilo não é. Mas apesar de todo o exagero e mentira que possa existir, o dom ele é bíblico, dado por Deus. E saiba que cada vez que você orar, que você buscar, impulsionado pelo Espírito, e Deus te mover a falar em línguas, dê lugar para isso, se entregue a essa oração, tá certo? De maneira que você vai ser edificado e você vai perceber que no mundo natural não está mudando nada. Por quê? Porque são só eventos físicos e coisas comuns acontecendo. Mas no mundo espiritual, aquilo tem um significado poderoso e o seu espírito está sendo fortalecido. Tá certo? Então guarde isso. Se por um lado nós não conseguimos discernir o que está ocorrendo no mundo natural, porque na verdade é só coisas naturais que está acontecendo, no mundo espiritual há uma motivação que gerou aquilo e há um direcionamento a partir do qual Deus vai conduzir aquilo que está ocorrendo do lado de cada eternidade. Então, não se sinta mais bloqueado. Eu lembro que a leitura desse capítulo, que está no livro O Peso da Glória, de C.S. Lewis, que reúne vários sermões dele, me ajudou demais, foi como um desbloquear.
porque a gente percebe assim, poxa, o que eu estou fazendo isso aqui é natural. E realmente é natural, é natural. A questão é, a motivação ela veio de uma realidade mais complexa. O impulsionar veio de outra realidade também, que é o céu. E a comunicação que isso está gerando também está nesse ambiente maior que dá significado a isso tudo. Bom, espero que esse vídeo tenha te abençoado, que você tenha entendido o raciocínio, que Deus possa nos abençoar. Se você quer mais vídeos como esse, escreva aqui nos comentários, nós vamos falar mais desses temas, mais sobre os dons de línguas e dos outros dons e de todos os assuntos aí que for interessante para a gente poder crescer. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.